Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu, né? Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, capítulo 22, intitulado Irmã Clara. Nós vamos iniciar fazendo nossa prece de gratidão, será feito pelo nosso irmão Augusto, e a nossa irmã Aramita não pôde se fazer presente, né? Mas a nossa irmã Carlinha irá fazer uma rápida recapitulação. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que nós nos reunimos em Teu nome para estudarmos mais uma obra entre a terra e o céu, onde muitos aprendizados estamos tendo. E te rogamos, Mestre amigo Jesus, a intuição, a ajuda necessária para que possamos internalizar esses ensinamentos e buscar em nossa caminhada colocar em prática esses ensinamentos, pois só assim estaremos caminhando para Ti. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo carinho e cuidado que Tu tem por cada um de nós e te rogamos, Mestre, que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Carlinha? Então, no capítulo anterior, eles estavam voltando da visita que tinham feito ao menino Júlio. E eles perguntaram por que o perispírito do Júlio ainda estava machucado se ele já tinha, desencarnado. Por que aquela ferida, aquela doença ainda persistia? E aí o Clarencio explica todos os centros de força, como nós vimos, né? Ele faz uma comparação com o que a gente conhece na Terra como os chakras, falou do chakra do centro de força coronariano, né? Falou do esplênico, falou de todos os centros de força. E aí eles ficaram assim bastante admirados e chegaram à conclusão de que então as doenças são uma bênção, né? Lembra que a gente até comentou lá, né, tia? Que a doença é uma bênção, que a dor é o grande e abençoado remédio e reeduca-nos nas atividades mentais, que depois do poder de Deus é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Então, depois de avaliar toda a dor que o Júlio está sentindo ainda, é o que vai dar o foco para ele se recuperar, para ele centrar no que precisa ser colocado. A gente também está vendo lá no Memórias de um Suicida, né, a importância que depois de Deus só a dor. E aí essa conversa sobre os chakras, sobre os centros, eles estão tendo enquanto eles estão voltando para casa, para o domicílio deles. E agora eles chegaram no domicílio deles e é o novo capítulo. Então vamos nós para o novo capítulo. Irmã Clara, vamos conhecer. Pelo nome, hein? Clara, claridade, né? Na noite imediata, porque o André Luiz, quando ele escolhe, esses nomes são nomes que o André foi escolhendo, não são os nomes autênticos, né? Então ele tem um significado, né? Cada nome que ele escolhe tem um significado por detrás. Então vamos ver aqui da Irmã Clara. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a Irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias, né? Estavam todos ali entrelaçados, ligados. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado. Tu lembra o Mário Silva? Sim. Conta pra gente. Ele que estava revoltado, ele que começou a gritar, então, Júlio, cadê você? Cadê você? E foi quando a Blandina veio e disse, por favor, não fale que ele estava revoltado. Então, se o Amaro era inocente, então cadê o Júlio?
E aí ele que está rebelado por causa disso. Que era o enfermeiro, né? E que está encarnado, né? Está encarnado. Foi no momento de desdobramento, né? Isso. Ou para junto de Amaro, o paciente. E Amaro? Amaro é o antigo amante, né? Que ficou por uma noite, ele se perdeu lá que era o Armando, que ele ficou com a Nina. A Nina Flores. Com a Nina Flores, que era a esposa do Mário. Quando naquela... Nina ou Nina? Nina. E o Mário era o José Esteves, que era o marido da Nina. Da Nina Flores. Que confusão. E aí ele tá revoltado porque ele tá descobrindo agora todo mundo de novo. Então quem é o culpado? Quem é o culpado? E o Amaro tá paciente aí, Amaro paciente, porque o Amaro reconhece que ele errou, reconhece que ele tem que ajudar a Nina, que é a Zumira agora. E ele tá seguindo, já recebeu o Júlio como filho, então ele tá mais ciente dos deveres que ele tem a cumprir. Muito legal. E aí, Augusto, ia falar? Não, dizer que a Nina é a Zumira, né? Que era a noiva de Mário, de Mário Silva nessa vida também, né? Vocês estão vendo? Tudo aí ex-noivo. Casou com Amaro. Então, ou para junto de Amaro, paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações, né? Imagina ele querendo ver tudo isso. Curiosíssimo, né? Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Tapizava aí na condição de tapete. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria a ele o concurso de outrem, quando se dirigira com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. Né? Você não pode resolver todo esse problema Homem junto? tão poderoso, Homem tão poderoso, inteligente. Por que vai ter que pedir ajuda, né? Iludes-te. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Fantástico. Então, ele pode falar em intelectualidade, mas ele ainda não consegue falar ao coração. E você pode ver que a conversa dele realmente com os dois foi muito a nível racional mesmo, né? Agora não, é um sentimento, é aquilo que ele diz, ainda não disponho de sentimento sublimado. Ele tem sentimento? Tem, mas ainda não está sublimado. Suscetível de garantir a renovação da alma. Então, por que Jesus fazia e faz uma renovação em nossa alma? Por que Jesus renovou o coração de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, da própria Madalena, da Lívia, da Joana de Cusa e tantos outros, romanos inclusive? O amor. É esse sentimento que ele coloca ainda aqui, sentimento sublimado. Então,
por exemplo, nós estamos estudando e através da razão, né, do raciocínio, a gente começa a fazer um processo de mudança. O Cristo tem material suficiente, como ele diz aqui, ó, suscetível de garantir a renovação da alma. A nos convidar. Agora ele nos convida, a gente segue, mas segue pelos passos dele. Ou seja, pisando em pedras, se machucando, sofrendo. Paulo ouviu o convite, mas foi fazer o percurso. Foi caminhar. Bora lá mais um pouquinho. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório, que André Luiz é super, indagador. Contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo, que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-se nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições que se instalavam à vontade, em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. Então vamos ver como é que ela estava. Era um salão extenso, eles não estavam sentados igual a escola, cada um se organizava do jeito ali que lhe apraz. E ele coloca, ela recebeu na extensão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas. Quanto é uma dezena? Uma dezena é 10. E 4 dezenas são quanto? 40. Então é um grupo razoável, não é? Hein, gente? Não é um grupo razoável? Sim. 4 dezenas de alunos de variadas condições. Então, não sei o que ele quis dizer com essas variadas condições. Que se instalavam à vontade em grupos diversos. Porque ela fala dessa casa como uma escola para moças, né? Então, só tinha meninas lá, moças, jovens, tá? Então, vamos colocar aqui 40 jovens e reunidas, não de uma forma escolar, né? Sentado, assim. Em condições que se instalavam à vontade, em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando ali, indicando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcido, a gente subentendeu esse rasgado por olhos tipos das nossas irmãs orientais, né? Ali marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira. Então ele mostrou bem os traços dela. Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. O André diz assim: figurou-se nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Ou para ele pareceu. Pareceu. E ele diz: até certo ponto não nos enganáramos. Então, é alguma coisa, mas não é um internato para moças. Ah, é? Carlinhos está dizendo, não são só meninas, não. Parece, né? Vamos lá, a gente está desvendando o livro. Nosso orientador rogou escusas, pediu desculpa pela nossa interferência no trabalho. Acentuou a interlocutora encantadoramente natural. Não se incomodem. Achamo-nos num curso rápido acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação.
Gente, por isso que cada um estava reunido do jeito. Agora, olha aqui, como eu queria estar nessa aula. Já vamos entrar nessa aula. Vamos entrar nessa aula, olha só, acerca da importância da voz a serviço da palavra. A gente tem essa consciência? Quanto tempo a gente fala muito que a palavra tem poder, né? Tem muito esse chavão. Mas agora está falando da voz, né? A importância da voz a serviço da palavra. A serviço da palavra. Fitando bondosamente o ministro, rematou: sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Breve instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. E, voltando à poltrona que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes: gente, olha que ambiente é esse, né? Agora vai começar o curso. Vamos para o curso. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Esse curso vai dar muito material. Tem um estudo, uma daquelas palestras antigas do Haroldo, ele comenta isso, que eles foram percebendo que a fala de Jesus tinha ritmo e batidas específicas. Então, quando ele queria advertir, tinha um tipo de batidas. Quando ele queria esclarecer, tinha um outro tipo de batida. Então, por exemplo, quando nós queremos ensinar, que eu acho que aí é que está, que isso nos falta, dentro da pedagogia, falta entender, existe um ritmo. Se o teu ritmo é muito acelerado, o discípulo não consegue entender o que tu estás explicando e falando. Então, a leitura, para que ela possa ser compreensível, ela tem que ter um ritmo, ela tem que ter uma batida. E nós já entendemos que quando a gente fala de som, de ritmo, ele nos acalma, ele nos excita, ele pode despertar a nossa atenção. Por isso, essa necessidade de compreender. Então, quando eu vou falar com alguém, o tom, o ritmo, poderá fazer com que esse diálogo dê super certo ou super errado. Entende? É isso que ela está abordando aqui. Vamos esticar? Olha só o que ela diz. E tem uma moça que ela também está no YouTube, eu não recordo o nome dela, e ela está no Jô Soares, inclusive, falando dessa questão da modulação da voz, quando ela sai mais antipática, que ela diz que sai mais pela garganta, ela vai fazendo os personagens e ela dá toda essa técnica, a voz vai ficando mais antipática, aí sai mais por aqui, aí sai mais nasalada, e ela vai falando, vai modulando a voz de uma maneira que realmente pode causar uma antipatia ou um acolhimento, conforme ela ia explicando como essas modulações que a gente da vida comum não utiliza, mas elas existem mesmo. O tom da tua voz pode provocar uma calma, uma tranquilidade, uma irritabilidade, uma antipatia. Independente do que se fala. Né? Independente do que se fala. Então ele diz, conforme estudamos na noite de hoje, porque ela já começou o curso, lembra que eles chegaram, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas.
Porque a palavra é a verbalização do meu pensamento. Logo, a palavra ela vai acompanhada do meu pensamento. A palavra é o meu pensamento tomando um vocabulário. E ela diz que toda palavra, toda, gente, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente, ela vai surgir dotada de energias elétricas específicas. Não me pergunta que energia elétrica é essa que eu não sei. Mas às vezes, a gente não sabe, mas às vezes a Mas pessoa... existe. Né, alguma pessoa fala uma coisa e a pessoa diz assim, ai não, mas foi sem intenção. Mas a gente sente que não foi. Então a gente não sabe explicar, mas a gente sente quando a palavra ela vem dita de uma maneira que fere, mesmo ela sendo boa. Sim. Oh, Conceição! E essa energia elétrica, a função dela é acionar algo. Ela aciona algo, né? Elétricas específicas. Libertando raios de natureza o quê? Dinâmica. Então, quando ele faz esse raio de natureza dinâmica, é algo o quê? Tem ação. Tem ação. Daqui para lá e de lá para cá. É dinâmico, né? A mente, e mente não é pensamento. Pensamento é elaboração da mente. A mente é essa, vamos dizer assim, essa força sendo construída em nós. A minha mente é igual à mente da Carla? A mente da Carla é igual à mente de um homem de Neandertal? Não. Então, quando você olha um homem lá do tempo das cavernas e pega um ser humano hoje, a gente observa essa mente que foi amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, sendo construída. Isso é a mente. E a mente, ela elabora pensamentos. Então, olha só. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força. Então, olha só. A palavra, volta lá em cima, que isso é um quebra-cabeça. A palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotado de energias elétricas específicas. Ela liberta raio de natureza o quê? Dinâmica. Mas ela diz o quê? Que a mente, como não ignoramos, ela é o incessante gerador de força por intermédio dos fios positivo e negativo do sentimento e do pensamento. Ou seja, as minhas palavras, elas são geradas realmente na mente. E essa mente aqui, como ele coloca, é o incessante gerador de força. Então, a palavra carrega energia, carrega. Mas não é ela que é o gerador de força. O gerador de força é quem? A mente. É a mente que carrega. É o incessante gerador de força. Como é que acontece isso? Por intermédio dos fios. Tanto os fios positivos quanto os negativos do sentimento. E lembrando, sentimento e do pensamento. Lembrando que sentimento sentimento é uma coisa e emoção é outra. Tá? Vamos entender. Raiva é um sentimento ou uma emoção? Emoção. Ódio é um sentimento ou uma emoção? Sentimento. Uma raiva não trabalhada, que é uma emoção, me promove um sentimento de ódio. Entende? Então, olha só aqui, ó. Volta aqui. A mente, nós já sabemos o que é isso. Como não ignoramos, é o incessante gerador de força por intermédio dos fios positivo e negativo do sentimento e do pensamento. Porque pensamento, ela é elaborada pela mente. Produzindo, aí sim vai produzir o verbo. Então, o verbo é gerador de energia? Não. Não é ele que gera. Quem é que gera a energia? A mente. A mente. Através dos sentimentos e dos pensamentos. Positivo e negativo. Né? Por fios positivos e negativos gerados pelos sentimentos e pensamentos. Exatamente. Os sentimentos e os pensamentos é que vão alimentar ou o negativo ou positivo. Produzindo o quê? O verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética. Aí vem regulada pela voz.
ela é sempre, a palavra é sempre uma descarga. Descarga, a origem está na descarga? Não. A descarga é a fonte criadora? Não. Então, quem é a fonte criadora? A mente. A mente. Quem é o fio? Os pensamentos e sentimentos. Olha que interessante. E a palavra, qual é a função dela? O verbo. É sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, olha a importância de nós entendermos, como ele coloca aqui, né, a palavra. A voz. A voz, né? A voz. A A voz. A voz. Sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Quando a mãe dizia, eu que tenho mais idade, nós que temos mais idade, iremos falar mais tarde. Pronto, acabou. Acabou. Né? Regulado pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Bem, como isso aí vai ser uma palestra, nós podemos dizer que agora é o quê? Cenas do próximo capítulo. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, fazer esse comentário dessa segunda parte no nosso próximo encontro. Lembrando que a próxima sexta-feira é feriado, nós não teremos atividade, então nós não teremos como gravar. Então, só dia 25 a gente iremos retomar as gravações. Foi bom? Foi. Algum comentário, alguma pergunta? Esse curso vai ser bom, promete. Esse curso vai ser muito bom, da voz. A gente vai ser daqui todo mundo, quando pensar em falar. Olha esse tom. Olha esse tom, o verbo, né? A voz, o tom de dizer, meu Deus, né? O tom, né? O tom é tudo. Ai, gente, que gostoso, né? Fale, Narumi. Mais uma vez, lembrando do livro Pensamento e Vida, que fala também da mente como um dínamo de energia, fala sobre o verbo e todos esses estudos, que foi um livro que o Emmanuel fez, né, dos estudos que fazem realmente no mundo espiritual. Então, eles realmente estudam muito isso, né? A gente, no caso, aí vem pra cá e esquece tudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, por que Jesus fazia e faz uma renovação em nossa alma? Por que Jesus renovou o coração de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, da própria Madalena, da Lívia, da Joana de Cusa e tantos outros, romanos inclusive? O amor. Porque a palavra é a verbalização do meu pensamento. Logo, a palavra ela vai acompanhada do meu
Pensamento, a palavra é o meu pensamento tomando um vocabulário. A mente, e mente não é pensamento, pensamento é elaboração da mente. A mente é essa, vamos dizer assim, essa força sendo construída em nós. E lembrando que sentimento sentimento é uma coisa e emoção é outra, tá? Vamos entender. Raiva é um sentimento ou uma emoção? Emoção. Ódio é um sentimento ou uma emoção? Sentimento. Uma raiva não trabalhada, que é uma emoção, me promove um sentimento de ódio. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, gente, vamos fazer a nossa prece de gratidão e vou ver a nossa querida Naruni para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mestre, amigo, amigos espirituais aqui presentes, agradecemos por esse momento de ensinamentos, de reflexão, agradecemos por mais esse chamado para a mudança. Senhor Jesus, tantos aprendizados aqui que são levados através do vídeo do YouTube para a casa de cada pessoa. E esses ensinamentos se perpetuando e chegando até nós como um verdadeiro chamado para a mudança. Falta, Senhor, ainda a vontade firme para nos modificarmos, mas temos a boa vontade, Senhor, de Te seguir. Ajuda-nos, Mestre, a transformar esses conhecimentos em ações e conseguir no nosso dia a dia usar a voz para ajudar, para acalmar, para consolar, ao invés de contendas, cóleras e discussões. Mestre amigo, nos ensina, Senhor, a caminhar no caminho do bem, a estar contigo. Nos ensina, Senhor, a ouvir o nosso amigo espiritual que tanto nos aconselha, a acalmar os nossos corações, a cumprir os nossos deveres, tanto em casa, quanto no trabalho, no meio social. Mestre, sabemos que estás conosco, mas ajuda-nos a estar contigo, em pensamento, em sentimento e nas nossas ações. Obrigada, Senhor, por mais um ensinamento e mais um estudo. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.